Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim contar pra vocês como foi comprar o nosso primeiro apartamento. Eu digo primeiro apartamento porque a gente não tem a intenção de ficar a vida inteira nesse apartamento. A gente quer evoluir sempre, mas é um apartamento que vai ser nosso, a gente não queria pagar aluguel. Então nós começamos a procurar, visto que nós vamos casar este ano ainda. Eu mudei de cidade, aí o Caio logo depois veio pra cá e a única coisa que a gente não queria era pagar aluguel. Se a gente fosse pagar alguma coisa, que fosse alguma coisa nossa, que fosse pequeno, mas que fosse nosso. Então a gente começou a procurar, e aí quando você começa a procurar, sempre aparece sugestões de lugares e tudo mais. E numa dessas sugestões apareceu a MRV e eu coloquei lá que eu tinha interesse e alguém entrou em contato comigo, que foi minha corretora, e por um acaso, assim, uma corretora maravilhosa. Eu até conversei com outros corretores, que até era apartamento da MRV também, mas ela foi a que eu mais me identifiquei, que era a mais sincerona de tudo, que sempre respondia as minhas perguntas e olha que não eram poucas. E então a gente começou a dar entrada no papel. Na época só eu estava aqui, o Caio ainda estava em Novo Horizonte. E ele era como autônomo, ele não tinha registro em carteira. Então a gente deu entrada em novembro e não deu certo porque, por ser autônomo, a gente teria que dar um valor a mais de dinheiro que a gente não tinha. Inclusive nós compramos um apartamento só na fé, porque dinheiro mesmo para dar de entrada a gente não tinha. E acabou que a gente conseguiu, com as facilidades da MRV, que na verdade são apartamentos menores e de uma classe mais C, assim, digamos. Com essas facilidades a gente conseguiu parcelar um valor que ficou bem pequeno da entrada. E a gente conseguiu pegar também Minha Casa Minha Vida. A gente pegou cerca de 6 mil e alguma coisa de Minha Casa Minha Vida, o que abateu no valor da parcela da entrada e foi ótimo pra gente. Era o que a gente precisava, a gente conseguiu. Então, nesse período de novembro de 2018, a gente deu entrada nos papéis. Em dezembro a gente já ficou sabendo que não tinha dado certo. E aí eu fiquei super chateada, porque eu já queria que desse certo, já queria entrar, já queria morar. Mas não foi bem assim, não é mesmo? É tudo no tempo de Deus, não no nosso. E aí, nisso que não deu certo, Caio veio morar pra cá também, conseguiu um emprego. Só que por ter, mesmo sendo registro, precisava de 4 meses de registro no mesmo emprego. Eu já tinha, e aí a gente deu entrada. Quando a gente deu entrada de novo foi em março. No finalzinho de março. E só agora em junho, março, abril, maio, junho, só agora em junho, quase no final de junho, que foi dar certo. Demorou quase 3 meses para nossos papéis dar certo. E não é que não tinha dado certo, deu a pré-aprovação, foi em uma semana, que é o valor da nossa renda, consulta no nome e tudo mais. Foi coisa muito rápida, foi em uma semana. Porém, tinha uma certa atualização, que até hoje eu não entendi, que faltava uma atualização do nosso bloco para poder fazer a compra e mandar os papéis para o banco. Ficava jogando que era a MRV, que tinha que fazer atualização, que era o banco que tinha que fazer atualização, que era a correspondente da Caixa, até que um dia eu me estressei e liguei, muito nervosa. Eu falei assim, eu quero saber de onde é. Eu liguei na MRV, liguei, só não liguei no banco, liguei no correspondente da Caixa. Eu falei pra corretora que tava bem nervosa aquele dia. E aí, uns 15 dias depois, deu certo. Isso assim, depois já tinha passado 2 meses, quase 2 meses e meio. E aí, foi quando... E eu acredito que essa falha foi da MRV, porque eu tive que pagar um valor de R$2.000 a mais por causa dessa demora. Como quando você der a entrada nos papéis, você tem 3 meses para finalizar esse processo com o banco. Se não tem uma valorização, na verdade 1 mês você teria para finalizar isso. Depois de 1 mês tem a valorização do imóvel que você precisa pagar. O meu valor tinha dado 6 mil e pouco.
e eu não tinha esse dinheiro, aí a gente negociou, acabei tendo que dar um pouco mais de R$2.000 a mais. Eles parcelaram esse valor, eu tive que dar R$200 e depois parcelou em 10 vezes de mais 9 de 200. Então, fazer o quê? Eu já tava no nível assim que ou dá certo ou dá certo, então eu tive que aceitar isso, mas é um negocinho que eu aceitei engolindo de travessa, porque eu achei muita falta de respeito essa parte. E no final das contas, que ficava esse empurra-empurra, que é meu, não é meu, era da MRV, porque eu vou ter que pagar esse valor pra MRV. Então é a MRV que faltava essa atualização. E eu ligava na MRV e falava que não era eles, que era coisa do banco. E não era. Era da própria MRV. E como demorou de quando a gente fez os papéis até definitivamente conseguir mandar pro banco, a gente teve que pagar esse valor aí. Se eu não tivesse brigado, batido o pé e falado que eu não tinha dinheiro, eu ia ter que pagar R$6.000 a mais de valorização, que significa que valorizou o imóvel de quando eu dei entrada nos papéis até quando eu definitivamente assinei com o banco. Na verdade, não era nem um problema meu, porque se eles me chamassem na semana seguinte, eu já assinava, porque eu queria mesmo era que saísse logo isso aí. Então, eu fiquei muito chateada nessa parte com a MRV. Então, essas coisas que a gente vai comprar tem que sempre ficar de olho. Mas assim, fiquei chateada, porém eu já sabia que isso podia acontecer. Por isso eu digo que a primeira coisa mais importante é pesquisar sobre todas as coisas que podem acontecer de errado numa compra, para você já estar preparado para o que acontecer. Você já está assim, psicologicamente preparado. Outra coisa que eu aconselho é você fazer uma reserva. Eu não tinha uma reserva e me fez muita falta na hora da entrada. A gente acabou tendo que aumentar um pouquinho as parcelas, mas enfim, graças a Deus deu tudo certo. E então foi isso, a primeira vez não deu certo, depois a gente teve que esperar mais 4 meses para poder dar o tempo de registro, para entrar de novo com os papéis, e deu esse problema da atualização da MRV, que eu fiquei bem, poxa, né? Era uma atualização, tô querendo comprar, eles estão querendo vender, só que sempre tem que tirar dinheiro de alguém, né?